Você está ouvindo Estudo para Culto Doméstico com o seminarista Fábio Aquino. Sexta-feira, 11 de setembro de 2020. Tema: Nós estamos mortos e livres. Texto básico, Romanos 6, 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Você sabia que, de certo modo, uma vez que entregamos nossa vida a Jesus, nós devemos nos considerar mortos? No texto que lemos, o apóstolo Paulo está respondendo a uma pergunta capciosa de pessoas libertinas que insinuaram que deveríamos viver em pecado para desfrutarmos ainda mais da graça de Deus. Romanos 6, 1. Sabendo disso, vamos destacar três importantes verdades que devemos sempre ter em mente. Vejamos. Primeiro, nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Devemos considerar que o velho homem não é mais o nosso homem interior, mas nosso homem anterior. Nossa morte com Cristo é um ato consumado. Fomos crucificados com Ele, portanto morremos com Ele. Sua morte foi também a nossa morte, pois nós estávamos nele. Desse modo, morremos de uma vez por todas para o pecado e para o mundo, para vivermos para Deus. Essa não é uma verdade que deve ser apenas sentida, mas uma verdade que devemos saber. Essa é uma verdade que deve tomar conta da nossa mente. Nós morremos com Cristo. Segundo, devemos nos considerar mortos para o pecado. Quando Paulo diz que estamos mortos para o pecado, ele quer ensinar sobre a santificação. A morte legal para o pecado já ocorreu com a morte de Cristo. Porém, agora nós devemos experimentar essa realidade. A nossa morte para o pecado muda a nossa vida e nosso entendimento sobre nós mesmos e sobre Deus. Quem morreu está justificado do pecado. O domínio do pecado sobre nós teve seu fim e por isso somos livres. Quando a tentação vier nos assolar, devemos lembrar essa grande verdade. Estamos mortos. Terceiro, devemos nos considerar vivos para Deus. Quando entendemos que estamos mortos para o mundo e para o pecado, naturalmente entendemos que estamos vivos para Deus. E é por isso que não temos mais obrigação de oferecer os membros do nosso corpo ao pecado, mas oferecermos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e nossos membros como instrumento de justiça. Nossos olhos não são mais voltados ao mal e nem nossos ouvidos voltados a ouvir o que não edifica. O processo de derrota de Satanás começou a partir do momento em que Jesus morreu em nosso lugar e nos deu o privilégio de não sofrermos mais a culpa e o jugo do pecado. E assim podemos nos oferecer a Deus. O reinado da graça nos fez livres e mortos. Livres para vivermos para Deus e mortos para o mundo e o pecado. Mortos para nós mesmos e livres para vivermos em santidade. Amém. Motivos de oração: que o Senhor seja glorificado nesta situação. Desenvolvimento de uma vacina para o coronavírus. Orar e agradecer por aqueles que já se recuperaram. Profissionais da saúde, pelos idosos e grupo de risco. Orar por aqueles que já estão internados por infecção do coronavírus. Pelo retorno às atividades.
pela Igreja do Senhor em todo o mundo. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém.